A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É com grande alegria no Senhor Jesus Cristo que nós começamos a segunda aula da nossa lição especial, que tem como título o Sermão Escatológico de Jesus, ou o Sermão das Oliveiras. Um outro nome seria o Sermão Profético. Ele está registrado em Mateus 13, Mateus 24 e Lucas 31. A lição de hoje tem como título Testemunhando até a morte, mas não desamparados. Mas antes de entrarmos nela, vamos fazer uma revisão. Na lição passada, nós vimos que Jesus estava falando do tempo das dores, ou o princípio das dores, a qual ele falava que esses eventos que estavam acontecendo ainda não eram o fim. Ele falou de falsos profetas, de guerras, de terremotos, fomes e epidemias. Porém, ele falou que isso não deveria perturbar nenhum dos cristãos. Devia ficar tranquilo, não perturbar achando que já tinha chegado o fim, que o mundo acabou. É relaxar-se. E uma outra coisa que nós precisamos relaxar é o que nós iremos falar na lição de hoje. A lição de hoje vai falar de uma perseguição sobre os cristãos, mas, ao mesmo tempo que ela fala dessa perseguição contra os cristãos, ela fala também sobre uma apostasia, falsos profetas e a necessidade da igreja ficar testemunhando nesse tempo. Todavia, ela nos convida a perseverarmos, porque Deus cuida de nós. Então, diante disso, vamos falar do nosso primeiro ponto nesta noite, que é perseguidos. Nós vemos logo no início que Jesus ele vai falar que os cristãos seriam perseguidos. É importante, que interessante que a lição ali, ou melhor, o texto do Sermão do Monte vai colocar vós, fazendo uma referência primeiramente os discípulos daquela época. Ele começa a dizer que os discípulos daquela época, eles seriam perseguidos, primeiramente pelas autoridades judaicas. Dois termos que nós encontramos no Sermão do Monte nos mostram sobre essa questão das autoridades judaicas, autoridades religiosas judaicas. É a palavra tribunal ou concílio, depende da sua tradução, e a palavra sinagoga. Nesse contexto, elas funcionam como uma espécie de tribunal e um tribunal religioso. Esse tribunal, ela levaria os discípulos a julgamento porque seguiam a Jesus. Interessante que o texto é por minha causa, ou seja, por causa perseguidos não porque haviam cometido algum crime, mas por causa da lealdade a Cristo. Então, nós percebemos no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 5, que os apóstolos são levados diante do tribunal, são presos, de forma milagrosa eles são soltos, voltam a pregar no templo, e os líderes religiosos judaicos os chamam novamente, mas não podendo prendê-los, os açoita. Era exatamente isso que Cristo falou no Sermão do Monte. Seriam presos, açoitados pelas autoridades judaicas, autoridades religiosas judaicas. Mas os cristãos não seriam apenas perseguidos pelas autoridades judaicas, religiosas judaicas. Também seriam perseguidos pelas autoridades civis, e aqui falando talvez de pessoas fora da comunidade judaica de outras nações. Nós também encontramos isso, por exemplo, o próprio Pedro, ele foi preso pelo rei Herodes, Tiago foi martirizado, cristãos foram maltratados por um rei, como o texto diz aqui. Então, seria reis e governadores, dando a ideia de autoridade civil. Aqui nós percebemos aqui Paulo e Silas na prisão, também ali na cidade de Filipos, preso pelas autoridades daquela cidade. Então, Jesus já profetizou, já havia previsto que os cristãos seriam também perseguidos pelas autoridades civis locais de diversas cidades, de diversos países. Por que essas pessoas seriam entregues? Interessante que o texto vai dizer, ele vai mostrar que
a iniquidade iria se multiplicar, né? E por esta iniquidade se multiplicar, o que aconteceria? O que haveria? Haveria um esfriamento do amor das pessoas. A palavra iniquidade, ela é formada pelo grego anomia. Anomia é formado por a, não, e nomia, ou nomos, que é lei. Então, não lei. Quando nós analisamos essa palavra, ela está falando exatamente de uma desobediência à palavra de Deus. No contexto que fala do esfriamento do amor, então a iniquidade está ligada muito à falta de amor ao próximo, ou seja, a pessoa estaria vivendo em iniquidade, estaria faltando amor ao próximo. Esse faltando amor ao próximo causaria um ódio muito grande que aconteceria de maneira geral e de maneira especial contra os cristãos. Dentro dessas nações que estariam odiando os cristãos, que estariam faltando o amor, esfriando o amor, falta de prática do amor, estava dentro dela crentes nominais. Que termos nós identificamos como crentes nominais? Jesus vai dizer que muitos iriam se escandalizar. Quando nós olhamos essa expressão dentro do Evangelho, por exemplo, no capítulo 18 de Mateus, versículo 6, iremos ver que a palavra escandalizar está no tropeçar da fé. Jesus disse, advertiu ali, que ai daquele que fizesse um dos pequeninos, referindo-se aos discípulos, se referindo aos crentes, fizesse eles tropeçar. A Bíblia LTNH, nova tradução da linguagem de hoje, traduz muito bem esse termo escandalizar. No capítulo 18 de Mateus, traduz como sendo abandonar, e em Mateus, abandonar a fé, que é o sentido aqui. Daí a ideia de crentes nominais. Então, ele está falando de pessoas que eram crentes nominais, queriam abandonar a fé. E ao abandonar a fé, eles iriam trair e também atrair e odiar os cristãos, entregando tanto as autoridades religiosas judaicas como também entregando as autoridades locais governamentais. E infelizmente agora no contexto fala de um outro tipo de perseguição ou que os crentes iriam enfrentar. Eles seriam entregues a essas autoridades pelos próprios familiares. O texto de Marcos, ele fala de uma maneira genérica, geral, quando diz que é irmão contra irmão, irmão entregando o pai, pai entregando o filho, mas Lucas vai especificar que esse conflito familiar que geraria uma entrega dos crentes às autoridades religiosas e autoridades civis era provocada pelos próprios irmãos, pelos próprios filhos, pelos próprios familiares, entregando os seus familiares cristãos a serem perseguidos. Pois bem, qual é a lição que nós tiramos nessa parte? Primeiramente, aos discípulos, perseguidos pelo povo judeus, perseguido pelas autoridades civis. Então, a lição que nós tiramos desse texto aqui é que o cristão, por viver em contramão do mundo, vai receber o ódio do mundo, e aí tanto crentes nominais como falsas religiões que estão distantes de Deus, podem perseguir os cristãos, como também a autoridade civil. Aqui no Brasil, por exemplo, nós sofremos não uma perseguição física, mas sofremos uma perseguição ideológica, política, por causa dos nossos posicionamentos éticos. A anomia aqui, leis contrárias à vontade de Deus, e porque nós defendemos, por exemplo, o aborto, defendemos o casamento tradicional, nós somos perseguidos ainda de maneira ideológica. Porém, essa maneira ideológica pode progredir para a perseguição física. Mas não somente perseguido, o que nós percebemos também nesse texto, que esse período seria um período de surgimento de falsos profetas e apostasia. Quando nós falamos de apostasia, a palavra usada novamente é escandalizar, que é abandono da fé, que nós já falamos no tópico anterior. Mas também nós falamos aqui que haveria falsos profetas. Esses falsos profetas aconteceriam tanto dentro do cristianismo, por exemplo, capítulo 7 de Mateus, versículo 3 a 23 fala sobre isso, né? Também ligando a palavra iniquidade lá.
Então, ou seja, dentro do cristianismo surgiria falsos profetas, e o que nós mais temos hoje é isso. Pessoas exaltando o psicológico, exaltando o ego das pessoas. Isso nós encontramos, por exemplo, nas redes sociais, jovens trazendo mensagens de autoajuda, mas não conduzindo as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. Esse é o marco do falso profeta. Mas também, naquela época, haveria falsos profetas no judaísmo, né? Haveria, como por exemplo, alguns que profetizaram que Jerusalém não seria destruída. E Cristo estava advertindo exatamente sobre isto, né? A terceira coisa que nós precisamos saber é que, em meio a essa perseguição, a igreja deve continuar, o crente deve continuar dando testemunho do Evangelho, deve continuar testemunhando de Cristo. Veja que é o Evangelho, é a nossa fidelidade a Cristo que trouxe a perseguição, mas a perseguição, seja ela física, seja ela ideológica, não deve nos impedir de evangelizar, porque o Evangelho a todas as nações, ela vai marcar o fim do tempo. Cristo disse, quando todas as nações estiverem sido evangelizadas, então virá o fim. Mas veja que, na estrutura de Mateus, se você olhar no Sermão das Oliveiras, há uma coisa interessante. Eu vou colocar logo aqui o segundo tópico. Mateus capítulo 24, versículo 9, fala que os cristãos seriam odiados pelas nações. Mas quando nós chegamos no capítulo, versículo, melhor falando, no capítulo 24, do versículo 13, ele vai dizer que a igreja, os crentes, deveriam pregar a todas as nações. Perceba o que Cristo está dizendo para nós. A nossa fidelidade a Cristo, a fidelidade daqueles discípulos, despertar o ódio das pessoas, do mundo perdido, do mundo distante de Deus. Só que ao mesmo tempo que recebemos o ódio deste mundo, nós não podemos perder o alvo da nossa missão. A nossa missão é testemunhar de Cristo. Testemunhar, inclusive, diante das autoridades. Ele vai dizer que quando os discípulos fossem levados diante das autoridades, sejam elas religiosas, sejam elas civis, ali era uma oportunidade de falar do Evangelho, não perdesse a oportunidade. Essa é a nossa missão. Ou seja, pregar a pessoas que nos odeiam, pessoas que não querem saber de Cristo, que nos perseguem por causa dos nossos valores e porque seguimos a Jesus. E quando estivermos diante do tribunal, é uma oportunidade de falar do Evangelho. Cristo vai nos advertir que não precisamos ter medo, porque o Espírito Santo vai guiar os nossos lábios, vai nos dar ao ponto deles não saberem como reagir. Então, devemos manter o nosso testemunho, devemos permanecer perseverando, né? Devemos perseverar na missão. É isso que Cristo vai dizer para nós, é isso que Cristo vai falar para nós, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar de quê? Perseverar do amor que está esfriando, perseverar diante da perseguição, diante da morte que muitos cristãos experimentariam, mas como eles poderiam experimentar, como é que eles poderiam experimentar essa vivacidade, como é que eles poderiam perseverar diante de tudo isso, não abandonar a fé, não esfriar no amor, não desistir diante das tribulações, diante dos ataques. Como isso? Lucas vai nos dar uma chave. Lucas é o único texto dos sinóticos, que são sinóticos, são a mesma visão. Marcos, Mateus e Lucas. E Lucas é o único texto que vai dizer uma frase que diz: nenhum cabelo se perderá. Em outras palavras, Deus iria preservar. Mas quando nós olhamos para o texto, voltamos, por exemplo, para o versículo 16 de Lucas, voltamos para Marcos mesmo, nós percebemos de que alguns cristãos iriam morrer. Que tipo de preservação, que tipo de cuidado Deus estava falando ali, que Cristo estava falando nesse texto, já que uma vez alguns experimentariam a morte física. O próprio versículo 19 diz: se nós perseverarmos, ganharemos a nossa alma. E Jesus disse no capítulo 10 de Mateus, versículo 28, que não deveríamos temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Em outras palavras, a preservação que Deus faz nem sempre é a preservação da nossa vida física, mas é a nossa
preservação da condenação eterna. Os fiéis, Deus, ele segura, ele preserva. O livro de Apocalipse mostra muito bem isso. No capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, mostra os crentes como uma oferta suave debaixo do altar de Deus. No capítulo 14, versículo 12, chama de bem-aventurado, abençoado, muito feliz aqueles que são fiéis a Cristo e que são fiéis até a morte por causa de Cristo, porque eles continuam preservados. Somente o corpo foi morto, mas a alma foi preservada. E quando chegamos em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4, encontramos tronos. E nesses tronos estão as almas dos fiéis reinando com Cristo. Ou seja, Deus estava perseverando, Deus estava cuidando dos seus cristãos. Essa é a razão de nós perseverarmos. Essa foi a razão dos discípulos verdadeiros perseverarem. E essa é a razão de nós perseverarmos. E aqui está a figura, meu amado. Em meio à perseguição, em meio às lutas, nós estamos no cuidado do nosso Deus. Então, fique firme, porque Cristo está cuidando de todos nós. Deus abençoe você e que você permaneça firme na caminhada cristã, entendendo que Deus tem cuidado de você.